Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Como vencer a morte? É possível vencer a morte? Vamos ouvir o que a palavra do Senhor nos ensina em João capítulo 5, versos 24 e 25. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém. Muitas pessoas não gostam de falar sobre morte, nem de pensar sobre ela. Mas, de certo ponto de vista, a morte é a mais natural de todas as coisas. A Bíblia nos diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado, uma ordem, morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tem um ditado popular que diz que para morrer basta estar vivo. Então seria a mais natural das coisas. De outro ponto de vista, é o mais antinatural que existe. A Bíblia também diz que a consequência do pecado é a morte. E como tal, ela deve ser temida. Ambos os pontos de vista estão corretos e nenhum deles deve ser desconsiderado. Existem pelo menos 3 tipos de morte. A primeira é a morte física. A Bíblia diz, e o pó volte ao pó. Então todos passam. Nós temos um corpo, e quando o corpo morrer, ele vai se decompor. Então esta é a morte física. Existe a morte espiritual, que é o segundo tipo de morte que eu quero citar. Este é o afastamento de Deus. Todo ser humano nasce em pecado, a consequência é a morte. Então todos nascem mortos espiritualmente porque nascem separados de Deus. Por isso que Jesus diz, chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Jesus não estava dizendo, eu vou ali no cemitério pregar a palavra. Não, ele estava falando para as pessoas porque elas estavam mortas espiritualmente, separadas, e ao se converter a Cristo, seus pecados são perdoados e ele vive novamente. Por isso, escrevendo aos Efésios, ele disse, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas agora reviveram. Ou seja, se aproximaram de Deus. E existe o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. E esta está reservada para aqueles que não se voltam para Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Em Apocalipse 20, 14, chama de segunda morte, que diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, a morte eterna é a banição total e eterna do homem sem chance de se voltar para Deus. A morte física, a morte espiritual, enquanto vivo, ele pode se voltar para Deus e ele escapa dela. Então, no texto dessa mensagem, Jesus diz que é possível vencer a morte. Então, como vencemos a morte? Ouvindo a palavra de Deus. Ele disse, é verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, passou da morte espiritual, agora passa a viver. Há uma afirmação veemente do Senhor que quem ouve a sua palavra e crê, passa da morte para a vida. Ao crer nessa palavra de Deus, a pessoa escapa do juízo. Veja o que diz aqui, não entra em juízo. O juízo final é a segunda morte, a banição eterna. Então, hoje é o dia de fazer um compromisso com Jesus e confessá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, se arrependendo dos seus pecados. Fazendo isso, você escapa da morte espiritual e da morte eterna, e você vence a morte. A morte física todos passam, mas dá para escapar da morte espiritual e da pior de todas, que é a morte eterna. Volte-se para o Senhor nesse instante, se arrependendo dos seus pecados, e assim você vence a morte. Deus te abençoe.